Sei que você já pode ter se deparado com licitações que as etapas confundem os fornecedores, a própria administração não entende quais são o fluxo da despesa que se deve, como deve acontecer, deixando licitantes sem saber qual é o caminho para compreender o processo licitatório. E no tema de hoje nós vamos tratar sobre etapas de uma licitação e as boas práticas que são exigidas pelos tribunais de contas e o Tribunal de Contas da União. Me chamo Alberto Costa Júnior, sou especialista em licitações e contratos, cofundador do grupo Propacto Licitações e do método Rotina Licitatória. As etapas de uma licitação, elas são importantíssimas para definir o rumo que o certame licitatório, que será o julgamento de proposta, a avaliação da documentação das empresas e a homologação desse objeto na fase final, antes da celebração do contrato, deve-se prosseguir. Então, as etapas de uma licitação, à luz da Lei 14.133, ela trouxe uma necessidade de mais eficiência e a transparência dentro desses instrumentos. Então, falar de etapas de licitação é a gente buscar quais são os requisitos que a lei primeiro exige dentro do passo a passo da licitação. Vocês sabiam que a licitação ela possui 7 etapas até a homologação desse objeto? Essas etapas elas são formadas através da sequência de procedimentos realizados pela administração pública, possa conduzir todo o processo de contratação até o final da homologação e posterior assinatura do contrato. Muitos gestores, muitos operadores dos processos de licitação pelo país têm tido dificuldade de compreender esse universo, bem como fornecedores. E quando o fornecedor ele chega para fazer parte desse processo de contratação na licitação, é depois da 4ª à 5ª etapa desse processo. É quando você tem a externalização do edital, ou seja, a sua publicação. É quando a administração da publicidade do instrumento que irá conduzir todo o processo licitatório, que é o edital. E esse edital, o qual traz para as empresas interessadas que são compatíveis com o objeto que a licitação está querendo contratar, ou melhor, a necessidade que a administração pública tem, e aquelas empresas que podem prestar aquele serviço ou fornecer aquele produto, atreladas às exigências do edital, podem participar desse processo licitatório. Esse processo e essas etapas de licitação, nós trazemos primeiramente a sua classificação em 3 macroetapas. Eu gostaria que você entendesse isso. Mas, Alberto, você acabou de falar que são 7 etapas. Sim, elas são 7 etapas e eu vou explicar para você uma por uma. Entenda que 3 macros etapas são importantes para definir as 7. Quais são elas? Planejamento, seleção do fornecedor e homologação. Na fase de planejamento é onde você traz todos os instrumentos que irão balizar para ajudar a conduzir com maior riqueza de detalhe o objeto que a administração pretende contratar. Segundo, é vocacionado à seleção dos fornecedores. A partir da abertura da licitação e recebimento das propostas, né, e feito o julgamento ou as fases de lance, quando for o caso, junto com a análise de habilitação das empresas, você tem a seleção do fornecedor que melhor atendeu ao edital para apresentar a proposta mais vantajosa. E posterior, dentro desses 3 pilares, para definir essas etapas, você tem a homologação. É onde há uma ratificação que aquele objeto ele está vinculado naquele processo licitatório aquele fornecedor que apresentou a melhor proposta e atendeu todos os requisitos de habilitação. Falando desses pilares que norteiam as etapas da licitação,
que é o nosso planejamento, que é a seleção do fornecedor e da homologação, traçando a busca em reconhecer as 7 etapas que fazem parte de um processo de licitação, é que nós vamos agora desvendar um a um para que você entenda melhor esse processo. Então, dentro da fase de planejamento, a primeira etapa é a fase preparatória. E aí eu chamo a atenção para essa fase, que é uma etapa dentro da fase de planejamento que traz toda a importância do êxito, ou seja, dos objetivos que irá ser alcançado por essa licitação. A fase de planejamento, na Lei 14.133, ela ganha destaque. Esse destaque está nos instrumentos que o artigo 18 trouxe para fazer com que a administração utilizasse como forma de ter maiores conhecimentos técnicos de mercado e traçasse e construísse objetos dentro da realidade que os fornecedores com experiência pudessem participar e prestar esse serviço ou fornecimento para a administração pública. Então, dentro dessa etapa de planejamento, que é a etapa preparatória, é a elaboração do estudo técnico preliminar, o termo de referência, o projeto básico ou o projeto executivo, é buscar profissionais especialistas que conheçam sobre as especificações técnicas do objeto que a administração pretende contratar. Isso é tão quanto importante, porque vocês vão verificar que após a etapa da divulgação do edital, são esses conteúdos que irão fazer com que os fornecedores eles possam, de forma clara e objetiva, reconhecer o que a administração está contratando ou está buscando, preparar sua proposta dentro do que o mercado tem de melhor para entregar, e participar da fase da seleção da sua proposta de preço ou de lance, se for o caso, de forma eficiente. Então, a fase preparatória, eu costumo dizer, e nós recomendamos que a administração pública busque todo o conhecimento técnico à sua disposição, inclusive nos sítios oficiais. Com o advento do Portal Nacional de Contratações Públicas, nós temos um acervo gigantesco para dar base para as administrações públicas pelo Brasil buscar objetos semelhantes, termos de referência semelhantes, e aí começar a traçar o que há de similaridade com o objeto que ele tem na sua licitação. A fase preparatória, eu volto a frisar, é a fase mais importante das etapas de uma licitação. Uma fase preparatória mal elaborada, nós iremos ter um edital mal elaborado, sem umas especificações técnicas que sejam objetivas, transparentes, fazendo com que os fornecedores não compreendam o que a administração pretende com aquele objeto, sendo inclusive instrumento de manifestação por parte dos fornecedores quando externalizado esse edital e que, em sua grande maioria, interrompem a realização do certame para que possa ser corrigido aquele edital. Então, a fase preparatória ela é a fase mais importante, sem deixar de citar que, através dos instrumentos da fase preparatória, que é o estudo técnico preliminar, o termo de referência, o anteprojeto, o projeto básico executivo, são eles que irão dar base para, exaurido todo o processo de licitação, terminada a licitação e iniciando a execução do contrato, possa servir como baliza para que o gestor e o fiscal do contrato eles possam acompanhar o bom andamento da execução junto ao prestador de serviço. Além da fase de planejamento, nós temos a divulgação do edital. E divulgação do edital nada mais é que a sua publicação.
E chama a atenção porque a Lei 14.133, no seu artigo 5º, trouxe um rol de princípios e nós que costumamos apreciar esses princípios para entender a essência que o legislador ele quis trazer com essa quantidade de princípios para nortear uma contratação pública, o princípio da transparência e da publicidade, eles ganham destaque junto à externalização dos atos praticados pela administração pública no processo licitatório. Ou seja, é tão importante a divulgação desse edital que a própria lei trouxe 2 princípios para regulamentar transparência e publicidade. Então, a divulgação desse edital é publicar. E publicar onde, Alberto? Publicar no Diário Oficial do município, no Portal Nacional de Contratações Públicas, não se esqueçam, né, o que é o PNCP, nos jornais de grande circulação, se ainda for praxe e tiver efetividade dentro do ente federativo, a depender desse processo licitatório, ele é obrigatório também ser publicado no Diário Oficial da União, dentre outros. Do Estado vai depender muito da origem desse recurso e dos órgãos que irá incidir sobre o controle dessa licitação. Então, a divulgação do edital, que é a externalização, ela também faz parte desse processo de planejamento. Então, a fase de planejamento, nós já compreendemos 2 etapas, que são a etapa preparatória, estudo técnico preliminar, termo de referência, projeto básico, projeto executivo, divulgação do edital, e aí nessa divulgação do edital não podemos esquecer que existem prazos, a lei traz prazos que devem ser realizado o certame licitatório a partir da data que essa licitação ela é divulgada. Nós iremos trazer um painel falando só sobre prazos, como é feita essa contagem, como é a qualificação dessa contagem, né? Muito importante para que você possa estar atento. Além disso, na divulgação desse edital é onde os fornecedores eles passam a conhecer o edital. E o que é o edital, Alberto? O edital é o instrumento que traz o objeto, as especificações técnicas, a planilha com os quantitativos daquilo que a administração pretende contratar e todas as suas especificações de mercado para fazer com que o futuro contrato da administração pública se vincule com o futuro fornecedor. Nós costumamos a dizer que o edital ele é lei entre a administração pública e os fornecedores. Então, a partir do momento que há a externalização, a publicação de um edital, a administração pública ele se vincula à forma que vai conduzir a sua licitação com base nesse edital. Passado essa fase de planejamento, nós vamos para a fase de seleção do fornecedor. E aí, a seleção do fornecedor, a terceira etapa que nós trazemos é a apresentação das propostas. É quando o fornecedor ele já identificou, a administração já se manifestou o que é que quer, qual é a data que vai realizar aquela licitação e como é conduzida essa licitação, quais são os requisitos que o edital traz. Então, os fornecedores apresentam essa proposta e se tiver fase de lance, eles vão lá e participam dessa fase de lance. Além da apresentação da proposta, nós temos a quarta etapa, que é a etapa de julgamento. É o julgamento da proposta que foi apresentada pelos licitantes. Esse julgamento, ele é de forma objetiva também. E como é feito, Alberto, esse julgamento? O próprio edital, ele traz como deve ser apresentado as propostas pelos fornecedores, como é o modelo, como deve ser, né, toda a questão dos quantitativos, se vai precisar de marca, se vai precisar de catálogo, quais são quantas casas decimais podem ser utilizadas
dentro da composição do preço, né, o valor global, quando houver ali erros formais entre o que foi apresentado em algum item junto com o valor global, como deve ser julgado. Então, todas essas prerrogativas do julgamento da proposta de preço. Superada a proposta de preço, nós temos a quinta etapa, que é a etapa da habilitação. E aí, atenção para essa etapa. A etapa da habilitação é uma etapa em que a administração ela vai verificar se o fornecedor que apresentou a melhor proposta dentro dos critérios estabelecidos no edital, ele também preenche os requisitos documentais para ser homologada aquela licitação a ele. E o que seria essa habilitação? Nós temos um vídeo no nosso canal, então se você ainda não conhece, segue aí, é um vídeo que a gente fala só sobre processo habilitatório. São os requisitos que a administração exige para analisar a qualificação jurídica do fornecedor, a qualificação econômica e financeira, a qualificação técnica e a qualificação fiscal e trabalhista. A própria Lei 14.133, ela traz quais são os rolos de documentos habilitatórios que devem ser apreciados pela administração pública. E aí, a administração pública ela deve ter bastante cuidado na exigências de documentação de habilitação para que não se realize o pedido de documento habilitatório que seja incompatível com o objeto, ou que realize uma licitação que o objeto traz certa complexidade e deixe de exigir qualificação habilitatória que faça parte e essência daquele objeto, para que o futuro fornecedor não seja um fornecedor fragilizado e depois não tenha capacidade de executar aquele objeto. São nesse momento de análise que os tribunais superiores, inclusive judiciais, eles fazem uma análise mais criteriosa aos processos licitatórios, quando são objetos de fiscalização, análise ou investigação por parte deles, para ver se não houve exigência de documento habilitatório que restringisse a competitividade. A gente vê muito os tribunais de contas da União, a Controladoria Geral da União, a manifestação do Ministério Público, constantemente apresentando, né, relatórios de exigências no edital de cláusulas restritivas de competitividade, como se fosse interesse de quem estivesse realizando a licitação em direcionar essa licitação para um determinado fornecedor através de uma habilitação mais complexa, mais robusta, que só aquele fornecedor ele atenderia. Então, muita atenção para essa etapa. Superado a quinta etapa, nós vamos para a sexta etapa, que ela é o recurso. O recurso ele é um instrumento que os fornecedores eles têm para, após o julgamento da classificação da proposta, da melhor proposta pelo fornecedor, ou julgamento da habilitação, o fornecedor que participou e não concorda com aquele julgamento da comissão julgadora ou do pregoeiro, possa se manifestar com base no que o edital traz ou com base no que a lei exige para aquela licitação, para que ele se manifeste sobre aquela decisão. E aí esse recurso ele tem prazo prescricional, o edital ele traz como deve ser realizado essa manifestação de recurso, a cada licitação ela tem a sua forma. Então, as licitações, concorrência, diálogo competitivo, ele tem uma formatação dessa manifestação.
os pregões eletrônicos, principalmente, que é a regra da nova lei, fazer pregão eletrônico, traz também qual é o momento da realização desses recursos, né, para que os fornecedores eles se manifestem se tiver alguma decisão realizada pela comissão julgadora ou pelo pregoeiro que ele não concorde. E aí, depois de manifestado, ele tem um prazo para que ele apresente as razões daquela manifestação de recurso, certo? Então, a apresentação de proposta, o julgamento, a habilitação e o recurso está dentro da segunda fase que norteia as contratações e as licitações, que é a fase de seleção dos fornecedores. Superado essas 6 etapas que nós falamos, nós entramos na fase de homologação, que é a 7ª etapa de um processo de licitação. A homologação é onde, após superado todas as etapas anteriores que nós apresentamos aqui para você, né, selecionado o fornecedor, identificado que ele atende todos os requisitos habilitatórios do edital, a administração pública homologa esse processo. E a homologação desse processo, que é a celebração do atendimento de todos os requisitos editalícios feito pelo fornecedor, adjudica, ou seja, ratifica ele como vencedor daquele processo licitatório. E aí, homologado o processo, Alberto, o que é que se faz? Como é que se pode fazer essa homologação e adjudicação? Pode ser através de a assinatura de um contrato, homologa, adjudica, assina um contrato. Então, o processo licitatório, ele se exaure, já foi contemplado todas as etapas. Ou através de uma homologação da ata, essa homologação pode ser através de uma ata. Nós temos aí um procedimento auxiliar trazido pela Lei 14.133, que também já era utilizado pela 10.520 e a 8.666 de 93, que é a figura do registro de preço. Então, esse sistema de registro de preço, que é um sistema auxiliar, e nós iremos falar sobre registro de preço, porque nós vemos muitos gestores, muitos operadores de processos de licitações pelo Brasil achando que sistema de registro de preço é modalidade licitatória. Não é modalidade licitatória. São procedimentos auxiliares trazidos pela Lei 14.133. A exemplo do chamamento, dos credenciamentos e de outros procedimentos que nós também iremos falar. Então, pode ser através da homologação de ata, quando for do procedimento registro de preço, pode ser através da ordem de fornecimento pós-homologação ou a assinatura do contrato. Então, falar sobre etapas de um processo de licitação, é importante que você, que é um técnico da área da administração pública, que está dia a dia realizando as contratações na administração, ou até mesmo você fornecedor, que quer compreender todo esse conglomerado de documentação, de instrumentos, de exigência que é feito em um processo de licitação, para que você compreenda quais são as etapas que norteiam um processo de licitação. Então, as etapas, primeiro, são 7 etapas. Essas etapas estão esculpidas, ou seja, a base legal é o artigo 17 da Lei 14.133. É a etapa da fase preparatória, onde é se realizado o estudo técnico preliminar, onde é realizado o termo de referência, as especificações do objeto, o objeto, aonde vai ser entregue, qual o prazo, qual a vigência do futuro contrato, como é realizado o projeto básico, projeto executivo, é na fase preparatória. Depois, a divulgação do edital. É o instrumento que traz objeto, exigência de julgamento, como é feito. Esse julgamento tem que ser objetivo e está vinculado ao edital. Então nós temos o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Depois da divulgação desse edital, a administração se vincula. Uma oportunidade também que os fornecedores eles podem se manifestar perante a administração pública, se identificar que ali deixou o objeto nas especificações de trazer um detalhe que ajude na formatação da sua proposta, ou que a lei exige. Então ele pode pedir esclarecimento ou até mesmo apresentar impugnação a esse edital. Então nós temos a fase etapa preparatória, nós temos a etapa da divulgação do edital. Terceiro, nós temos aí a apresentação da proposta ou realização dos lances.
Depois nós temos a questão do julgamento, que é o julgamento das propostas, a etapa da habilitação, depois dos recursos e, por final, a homologação da licitação. Essas 7 etapas estão inseridas dentro das 3 principais fases do processo de licitação, que são a fase de planejamento feita pela administração pública, a seleção do fornecedor e a adjudicação e posterior contratação, assinatura do contrato. Se esse conteúdo fez sentido para você e você compreende que é o seu momento, que você precisa de um assessoramento ou uma consultoria específica sobre licitações de contrato e aplicação à luz da nova Lei 14.133, clica no link abaixo, no meu WhatsApp, o qual você terá o contato direto comigo para entender qual é a sua necessidade e te ajudar, através do nosso método Rotina Licitatória, a obter o resultado que você busca, compreendendo tudo à luz da nova lei de licitações e os posicionamentos dos tribunais. Clica abaixo, estamos te aguardando.